Novamente, boa tarde aos irmãos. Vamos começar então a nossa escola dominical com aquele tema que a gente já está tendo algumas semanas, que são as 9 marcas de uma igreja saudável. E hoje a gente vai para a 5ª marca, que é a evangelização. Só que sempre a gente faz o quê? Uma recapitulação para lembrar o que a gente viu nas semanas anteriores. Depois a gente ora e aí sim a gente apresenta para os irmãos a marca da semana, né? Então vamos recapitular aí o que a gente viu nas semanas anteriores. Primeiro, a gente viu a primeira marca da igreja saudável, que é a pregação expositiva. Os irmãos estão vendo aí. E aí, a gente viu o que é a pregação expositiva. É a pregação que lida com o texto, que está preocupada com a exposição do texto. Ou seja, o irmão vai abrir o texto e o pregador vai explicar o que o texto significa e, a partir disso, ele vai tirar aplicações e lições para nossas vidas. E aí, a gente viu na segunda semana, a segunda marca, a teologia bíblica. E nós vimos que teologia é algo que todos nós temos, todos nós fazemos. Teologia não é só coisa de quem vai para o seminário, para a faculdade, mas é algo que marca a nossa vida cristã, porque teologia é o que nós pensamos e o que nós cremos acerca de quem é Deus. Isso é uma teologia. Então, uma igreja saudável precisa ter uma teologia bíblica, ou seja, um conceito correto de quem é Deus. Se a gente não souber quem é Deus, ou se a gente tiver uma ideia errada sobre quem é Deus, a nossa igreja provavelmente vai ter problemas na sua saúde espiritual. E aí a terceira marca, nós vimos que uma boa teologia bíblica, ela tem no centro de tudo o quê? O evangelho. A terceira marca de uma igreja saudável é que ela prega, ela crê e ela expõe o evangelho. E nós vimos que há falsos conceitos do que é o evangelho. O evangelho é dito por aí muita coisa, o que é o evangelho. Mas nós vimos aqui o conceito que nós cremos que seja o conceito correto do evangelho. Ou seja, o que foi que nós vimos? Que o evangelho é a boa notícia, é a boa nova acerca do rei que veio. Jesus Cristo, nosso Senhor, veio para nos libertar dos nossos pecados. Isso é uma boa notícia, uma notícia que traz esperança ao mundo, porque esse mundo vai poder ser liberto dos seus pecados. Então é isso que nós vimos, que é o evangelho, tá? Então muita gente vai falar coisas acerca do evangelho que não são o evangelho, mas o evangelho é isso. Jesus veio, ele é o rei que pode nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. Amém? E aí a 4ª marca, que vimos semana passada, é um entendimento correto, bíblico, do que é a conversão. Porque se nós pregamos o evangelho, essa boa notícia, nós esperamos que as pessoas creiam, ouçam essa boa notícia e creiam nela. Tá, e o que acontece com alguém que crê no evangelho? Tá, eu digo para a pessoa, olha, Jesus é o rei que veio para nos libertar dos nossos pecados. E aí? A pessoa vai perguntar, o que eu faço? Igual aquela história do livro de Atos, que Filipe prega para o eunuco, e quando termina a exposição, ele fala assim, tá, e aí? Depois ele pergunta, o que eu faço? Tem que ser batizado? Como é que é? Então, tem uma resposta. Essa resposta de quem ouve o evangelho é a conversão, que é a 4ª marca de uma igreja saudável. Uma igreja saudável precisa ter um conceito correto de conversão. Conversão não é só vir aqui na frente, levantar a mão e dizer, eu quero aceitar Jesus. Você dizer que aceitou Jesus não significa automaticamente que você foi convertido. Conversão é algo mais sério, mais profundo, que envolve um novo nascimento, como nós vimos semana passada. Então a igreja saudável, ela precisa ensinar isso, ela precisa pregar isso. Conversão é coisa séria, conversão é um processo profundo. Então não adianta a gente querer crescer rápido, nós queremos ser uma igreja lotada aqui. Então não vamos fazer negócio de conversão, não bora fazer escola dominical para ensinar nada para as pessoas, não. Chega aqui, quem quiser, levanta a mão, pronto, já é membro. Aí a igreja vai lotar. Mas ela vai ser saudável, essa igreja? Não, porque ela não trabalhou o conceito correto de conversão. Então, irmãos, terminando essa 4ª marca, nós vimos. Então, para que essa conversão seja correta, uma conversão profunda, e não só, eu aceitei Jesus e pronto, mas uma conversão profunda, nós vimos que nós precisamos pregar o evangelho de forma correta para as pessoas. E essa é a nossa 5ª marca. Um entendimento bíblico do quê? Da evangelização. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos ser uma igreja que evangeliza, mas não de qualquer jeito. Nem toda forma de evangelização é correta. Então, como é que a nossa comunidade aqui, comunidade presbiteriana, congregação presbiteriana Filipenses, como nós devemos evangelizar? Qual deve ser o nosso conceito de evangelização? Isso é o que nós vamos ver hoje com a graça do Senhor. Então, vamos orar
pedir ao Senhor que abençoe esse momento de escola dominical, e eu queria pedir ao Alexandre que fizesse uma oração pedindo que o Senhor abençoe esse momento. Vamos orar. Amém. Então, vamos aí para a nossa quinta marca de uma igreja saudável, que é o entendimento bíblico do que é a conversão. Nós vamos trabalhar esse tema, o que é a conversão, qual deve ser o nosso entendimento bíblico da conversão, a partir de 5 perguntas. Evangelização, obrigado. Conversão foi semana passada. Quais são essas 4 perguntas que nós vamos tratar? 4 perguntas. Primeira pergunta, quem deve evangelizar? Segunda pergunta, como devemos evangelizar? Terceira pergunta, o que é a evangelização? Esse conceito. Quarta pergunta, por que devemos fazer isso? Devemos evangelizar. Por quê? Então vamos, de uma por uma, respondendo essas perguntas, e caso alguma coisa não fique claro, não preciso nem dizer, né? O irmão pode levantar a mão e perguntar a qualquer momento. Se alguma coisa ficou meio confusa, o irmão pode complementar. Fique à vontade, vamos trabalhar de forma bem, para ficar claro para todo mundo o que nós queremos trazer. Então vamos para essa primeira pergunta, quem deve evangelizar? Então, para que a gente tenha um conceito bíblico do que é a evangelização, nós precisamos entender de quem é essa missão. De quem é essa missão de evangelizar? E depois a gente vai ver o que é evangelização. Mas primeiro é quem deve fazer isso, independente do conceito. E aí a gente vai ver que na Bíblia, a evangelização, quando a gente fala assim, evangelização, a gente está falando geralmente de Novo Testamento, tá? Então, na Bíblia, a evangelização ela aparece primeiramente como uma missão dos apóstolos. Então, aqueles que foram treinados por Jesus, eles são enviados, porque a palavra apóstolo significa isso, enviado, representante de Cristo. Então, o apóstolo era uma pessoa autorizada para pregar em nome de Cristo. Tanto é que em alguns momentos na Bíblia, quando eles ficam sabendo que tem outras pessoas além deles pregando, eles vão reclamar para Jesus. Senhor, tem gente pregando aí, mas eles não são dos nossos. Então eles queriam exclusividade só para eles. E Jesus falou, não, qualquer um que prega o meu nome em verdade, tá ok. E aí depois, Paulo, já com alguns anos depois, Paulo vai dizer, olha, porque tem pessoas aí que pregam por motivos errados, mas desde que eles preguem corretamente Jesus Cristo, ok. Então veja, é uma missão que exige um chamado, em primeiro lugar, é isso que aparece. E aí tem uma série de textos, irmãos, a gente não vai olhar todos, eu quero ver só o Mateus 28 com os irmãos, então convido os irmãos aí a abrirem, Mateus 28, a gente vai ler os versículos 18 a 20, Evangelho de Mateus, capítulo 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, a gente vai ler os versos 18 até o 20. Amém? Diz assim o texto, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, ele está falando com os discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja, há uma ordem para que aqueles discípulos evangelizassem, anunciassem a boa nova. Mas essa ordem constituía também em fazer discípulos. Ou seja, não era só pregar para pessoas e acabou ali. Não, essas pessoas que iriam crer no Evangelho, iriam se converter. Então veja que está seguindo as marcas das 2 semanas passadas. Crê no Evangelho, converte. Essas pessoas também vão virar discípulos. E aí, a partir do momento que elas viram discípulos, elas entram nesse círculo e vão pregar também. Então veja que as nossas 3 últimas marcas de uma igreja saudável estão conectadas. A igreja, ela prega o Evangelho, ela tem conversão e aí ela cria evangelização. A igreja vê o Evangelho pregado, pessoas sendo convertidas e essas pessoas são transformadas em discípulos. E a partir do momento que elas são transformadas em discípulos, elas são chamadas por Jesus, a partir desse texto de Mateus 28, para também pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então, por isso que a igreja se multiplica, porque quem crê
é salvo, é batizado, vai gerar novos discípulos. Quer ver uma coisa? Olha ao teu redor nessa igreja, olha quanto lugar vazio tem nesse templo. Tá, temos outros membros que poderiam estar aqui preenchendo esses lugares, mas vamos ficar só com quem está aqui. Imagina que cada um de vocês trouxe um convidado hoje. Vocês acham que essa igreja estaria vazia? Não. Isso significa o quê? Que você tem o poder, a partir do momento que você é chamado e é um discípulo, você tem o poder de apresentar o evangelho para mais pessoas e multiplicar esse poder do evangelho. Como e etc, a gente vai ver em diante. Só estou mostrando isso para os irmãos. É uma roda. Você creu no evangelho, você se converteu, então você prega. Então, a gente vai ver que começa com o ministério apostólico, mas que a igreja se envolve na evangelização. Vamos ler aí Atos 8, para ver como que, após os apóstolos, a igreja também recebe essa missão. Atos, você passa aí de Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí você vai chegar em Atos. A gente vai ler o capítulo 8 de Atos, os versos 1 a 4. Na verdade, irmãos, essa passagem de Atos 8 trata da conversão de Saulo, que a gente leu na semana passada, falando sobre conversão. Saulo era um perseguidor da igreja, ele foi alcançado, chamado por Jesus naquela visão, e ele se converteu. Mas o que eu queria chamar a atenção para os irmãos é que Saulo estava indo fazer o que em Damasco, no caminho de Damasco? Perseguir a igreja, não é isso? Nós vimos semana passada. Ele estava atrás de caçar cristãos para matar, não é isso? O que eu queria mostrar para os irmãos nessa passagem de Atos 8, na verdade, é o fato de que, após a conversão de Paulo, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele chega nessa cidade de Damasco é pregar o evangelho. Então seria uma leitura mais completa do capítulo 8, os irmãos podem estar fazendo isso depois. Então vamos para esse próximo texto aqui, Atos 11. Esse aí que eu acho que tem uma coisa mais interessante para a gente. Então você está em Atos 8, você passa aí 3 capítulos, chega em Atos 11, e aí a gente lê os versos 19 até o 21. Atos 11, 19 a 21. Olha o que diz o texto, irmãos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, observa, irmão, que eram de Chipre e Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus, do Senhor Jesus. Observaram, irmãos, aí o 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo, se converteram ao Senhor. Observa, irmãos, eram crentes normais, como eu e você, não eram mais os apóstolos. Eram crentes que estavam lá, foram salvos pela pregação dos apóstolos, viraram uma comunidade congregada e de repente chegou perseguição. Chegaram os militares, matando todo mundo, e eles fugiram, se dispersaram. E num primeiro momento eles ficaram fechados, só conversando ali entre eles mesmos, judeus, e aí, de repente, alguns deles saíram daquele meio e começaram a pregar os de fora, os gregos. Não eram apóstolos, eram pessoas normais, como eu e você. Começaram a anunciar o evangelho, ou seja, a boa nova que nós vimos 2 semanas atrás. Eles eram pessoas normais, eles foram convertidos, foram batizados e passaram a pregar o evangelho. E o que disse o verso 21? Que a mão do Senhor estava com eles. Então veja que não é uma missão só do apóstolo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, quem é o líder dessa igreja? Pastor Melquides. Ele é chamado, ele é consagrado para o ensino da palavra. Ele tem um ministério de ensino. Significa que só ele pode pregar o evangelho? Não. Ele foi chamado, ele está pregando o evangelho para essa comunidade, mas a partir do momento que você e eu cremos nessa mensagem que recebemos, nós temos a obrigação, se cremos verdadeiramente, nós temos a obrigação de espalhar essa mensagem. Então, respondendo a essa pergunta, quem deve evangelizar? A resposta é todos. Todos os crentes. O pastor evangeliza na missão dele de ministro, educando a comunidade dele, ensinando a comunidade dele o que é o evangelho, para que haja conversão, e aí essa comunidade vai também se envolver na obra do evangelismo e pregar a palavra do Senhor.
Amém? Então, um primeiro ponto aqui, um último ponto antes da gente ir para a próxima pergunta, é que você precisa entender, então, que se a missão começa na pregação apostólica, se você não se congregar, você não será treinado para essa missão. Você não pode ser um evangelista solo, irmãos, isso não existe. Veja que até mesmo um missionário que vai para o meio de uma aldeia pregar aos indígenas, ele é apoiado por uma igreja, seja financeiramente, seja orando por ele, seja oferecendo cursos que vão preparar o missionário para ir para o meio do mato. Ninguém vai do nada assim para o meio do mato. O missionário é fruto da igreja. Então, se você não se congregar, você não consegue ser produzido, ser forjado, ser fabricado, formado, educado para o evangelismo. Você é formado para ser um evangelista aqui dentro. E lá fora você cumpre esse chamado. Então não tem essa de, eu não vou para a igreja mais, que eu não tenho tempo, mas durante a semana eu evangelizo demais. Isso não existe. Isso não existe. Outra coisa, vocês, às vezes, nós crentes, às vezes a gente está numa fase da nossa fé, tem um pouco tempo de convertido, eu não me sinto seguro totalmente ainda para evangelizar uma pessoa. Então, talvez se você também está ouvindo o evangelho na tua igreja e sendo educado na igreja no início da tua fé, essa pessoa que você gostaria de evangelizar, chama ela aqui para a igreja. Se você ainda não se sente seguro totalmente para dar uma evangelização mais completa, chama ela para cá. Que aqui ela vai receber essa palavra. O primeiro passo de evangelização pode ser esse, chama ela para cá. Claro que não vai acabar aí a evangelização, não é só chamar para a igreja e acabou, não. Mas um primeiro passo é esse. Você não recebeu o evangelho aqui? Você não foi educado aqui? Então as pessoas de lá de fora também podem ser. Convida. Por isso que eu falei, irmãos. Esses espaços em branco aqui, não é só porque tem um monte de gente que faltou. É porque nós não estamos trazendo pessoas para a igreja. É porque nós não estamos convidando, tendo a ousadia de convidar pessoas para cá. Então veja, se os que são daqui muitas vezes já faltam culto, imagine eu esperar que o descrente vai levantar num domingo de sol e vai vir para a igreja. Não vai, irmão. Vai lá e chama ele, convida ele. Explica que aqui dentro é pregado o evangelho do reino e que ele precisa se arrepender. Chama ele para ouvir essa palavra aqui. Não espera ele levantar do nada e vir, não. Começa por aí. Amém? Então, resumindo, quem deve pregar? Todos nós. Começa com o pastor e depois a comunidade que criou. Amém? Alguma pergunta, sugestão, comentário aí? Não? Então vamos seguir. Segunda pergunta é como devemos evangelizar. Então eu acabei de falar. Há alguns casos onde a gente não se sente seguro para evangelizar. Às vezes é porque a gente não sabe muito bem como fazer isso. Então a segunda pergunta vem justamente aí. Como é que eu vou chegar para uma pessoa? O que eu tenho que dizer para ela? Como é a abordagem? Como é que é o evangelismo? E aí tem algumas informações para a gente. Primeiro, você tem que saber que no teu evangelismo você precisa, olha só, dizer às pessoas com honestidade que elas se arrependam e que elas creiam também nas boas novas e se elas crerem nas boas novas, elas serão salvas. Isso é a mensagem base do evangelho que a gente viu na terceira marca, o evangelho. Você precisa crer que Jesus é o rei, que ele te liberta dos teus pecados e você precisa se arrepender dos teus pecados. Não foi isso que nós vimos na terceira marca? Ok. Agora, essa é a mensagem básica. O que você precisa dizer para essa pessoa diante dessa mensagem básica do evangelho? Primeiro, você precisa dizer que há um preço, que ela é pecadora e que ela precisa mudar. Ou seja, que nós falamos há 2 semanas atrás, o evangelho não é uma fantasia dizendo que está tudo bem, que você é um anjo iluminado, que Jesus te ama porque você é o ursinho fofo de Deus. Não, o evangelho ele é duro. O evangelho chega te mostrando a tua realidade. Ora, você é pecador diante de Deus, você se encontra imundo. Você precisa mudar. Você precisa de transformação na sua vida. Então, creia. Se você crê, você será salvo. Mas precisa haver mudança. Precisa haver mudança. Outra coisa, além de dizer que a pessoa se arrependa e creia na boa nova para ser salva, ela tem que decidir-se com urgência.
Você tem que demonstrar para a pessoa a urgência do chamado evangelístico. Não é assim, ó, olha, irmão, Jesus quer te salvar, então vê aí um dia. Você vai esperar o pecador decidir um bom dia para decidir que ele quer ser salvo. O pecador não quer ser salvo, irmão. O pecador ama o pecado. Ele ama o mundo e ele odeia a Deus. Essa que é a verdade. Então você não pode esperar. Você tem que anunciar que nem João Batista fazia. Se arrependam porque o reino de Deus é chegado. A urgência. Ou então como o Senhor Jesus dizia, vou vir como um ladrão. O ladrão avisa a hora que vai invadir tua casa, que seria bom, né? Mas ele não avisa não. Quando tu viu, já foi. Então pode ser que você num domingo decida, não, esse domingo eu não vou não para a igreja. Porque tem isso, isso e isso para fazer aqui em casa. Mas domingo que vem eu vou. Jesus volta naquela semana e tu não vai ter a oportunidade de se arrepender. É urgente o chamado. Não deixa para depois, não deixa para a semana seguinte. É isso que o crente tem que passar nas palavras dele. O chamado para que a pessoa se arrependa é urgente. Pode ser a última vez que tu vai ouvir o evangelho sendo pregado. Pode não haver uma segunda chance para você. É duro. É só nesses 2 primeiros pontos, os irmãos já estão vendo que é duro. A tarefa do evangelista é dura. É muito mais fácil só chegar para uma pessoa, entregar um folheto e dizer, Jesus te ama. Aí isso é maravilhoso. Tu está dando um folheto para a pessoa, tu não está incomodando ela, e tu ainda está dizendo uma coisa que todo mundo ama ouvir. Jesus me ama. Ah, isso é maravilhoso. Quem que não quer ouvir isso? Quem que não quer ouvir isso, né? Jesus te ama. Maravilhoso. Mas e o resto da verdade? Jesus te ama. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Mas é só isso? Não. Ele quer que você seja transformado pela morte dele. E para isso você precisa se arrepender e abandonar essa vida de pecado. Aí essa parte da mensagem a gente não quer dizer. A gente não quer dizer que é urgente, que se você deixar para depois, Jesus pode vir com o seu reino e você ser deixado de fora desse reino. Essa parte a gente não quer dizer. Mas é uma parte que é nossa missão dizer, igreja. É uma parte que é nossa missão dizer. Mas também tem que dizer que se essa pessoa se arrepender, crer e for salva, embora hajam essas dificuldades da vida, a luta com a mudança, essa luta vale a pena. Veja, eu vou mostrar para a pessoa esse lado duro do evangelismo. Que ela é pecadora, que ela merece a ira de Deus, mas eu vou dizer o seguinte, aquele que perseverar até o fim, será salvo. A recompensa, a Bíblia chama de galardão, é um prêmio, uma coroa. Então você carrega a cruz durante essa vida, você lida com a dureza do teu coração, lutando contra o pecado, lutando contra os teus vícios, você carrega a cruz, mas você vai receber uma coroa. Há um prêmio para aqueles que aceitam a cruz. Assim como Jesus carregou sua cruz e foi coroado, nós também seremos. Há um prêmio. Nós lemos com o irmão José Maria o Salmo 126, aqueles que andam semeando a terra com lágrimas, e aí não é lágrima de alegria não, irmão, é choro. A pessoa está chorando, está escorrendo litros dos seus olhos, só que essa lágrima está caindo no chão, e essa lágrima está regando o solo. E aí ele diz que na volta, essa pessoa vai vir sorrindo de alegria, carregando os seus feixes, o fruto da plantação. A nossa lágrima ela rega o solo para que a gente colha futuramente o fruto. Amém? E no evangelismo você mostra isso para a pessoa. Você mostra que essa luta vale a pena. Você mostra que você confia no Senhor Jesus para te dar a coroa no fim. A gente canta isso na Rua de Cruz, né? Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. No lugar da cruz vem a coroa. Vale a pena. Vale a pena. Agora, claro, um meio seguro de você lembrar que precisa fazer tudo isso é usando a Bíblia. Eu não vou esperar que todo mundo tenha o dom para chegar para uma pessoa e fazer aquele discurso maravilhoso, pregar o evangelho completamente, citando 300 referências bíblicas de memória. Não
não é assim que funciona. Algumas pessoas têm essa cabeça boa, eu queria ter uma cabeça boa dessa, mas nem todo mundo tem. Então o que eu faço? Usa a Bíblia. Mostra para essa pessoa que aquilo que você está falando não é sua ideia, não é sua opinião. Você não está tirando da cabeça essas ideias, você não está inventando na hora para tentar convencer a pessoa. Mas que aquilo já foi revelado num livro com mais de 2.000 anos. Mostra para essa pessoa que não é uma criação tua, que não é uma invenção da tua igreja, mas que está escrito. Chama essa pessoa para ter acesso ao texto. Mostra para essa pessoa como está escrito. Jesus vivia fazendo isso. Vocês não leram? Jesus dizia, vocês não leram? Jesus dizia, não sabem que está escrito? Jesus vivia fazendo referências ao texto. Ele é o Filho de Deus, ele não precisava. E se ele quisesse dizer, eu estou dizendo e ponto, acabou, ele dizia, mas ele sempre usava o texto. O próprio Senhor Jesus usava o texto para mostrar que o que ele estava defendendo era bíblico. Então faça isso também. Quando for evangelizar, use a Bíblia. Não tenha vergonha de abrir a Bíblia, não tenha vergonha de mostrar que a tua ideia está fundamentada nesse texto sagrado. Esse texto, irmão, não é como qualquer outro texto. Não é como um livro escrito por um autor cristão. Esse livro tem poder. Esse livro é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder, irmão. Quando Deus disse no princípio, haja luz, houve luz. Porque quando ele fala, acontece. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus gera ação. Por isso que ele é o verbo. Gera ação. Então fundamente a sua pregação, fundamente o seu evangelismo na palavra. O que mais? Compreenda que a vida de cada cristão e da igreja como um todo são partes centrais da evangelização. Volta para aquele ponto que eu disse. Não adianta você traçar a sua estratégia de evangelismo sem a igreja. Se você não é um crente fundamentado na igreja, a sua evangelização não vai produzir frutos fundamentados para a igreja. Você precisa entender que o alvo da evangelização é ganhar pessoas para Cristo. E ganhar pessoas para Cristo necessariamente, automaticamente, significa ganhar pessoas para a família de Deus, para a igreja. Você não quer, quando você prega o evangelho para a pessoa, só que ela creia, ok, eu creio, me tornei cristão e vou ficar dentro de casa agora. Não, você quer que essa pessoa, ao entender, ao crer no evangelho, ela entenda que o lugar dela, agora que ela crê, é junto com os outros que creem também. O lugar dela é junto com a família dos outros que creram. Então, quando você prega, você tem que ser um evangelista que está autorizado pela tua igreja a fazer isso. Como assim autorizado? O que eu quero dizer? É pastor te dar uma carta de evangelista, te consagrar como evangelista para ir pregar? Não é isso não. Quando eu digo autorizado, é no sentido de que você vem aqui, você recebe a mensagem diretamente do trono de Deus, porque quando o pastor Melquiades abre a Bíblia naquele púlpito, é o trono de Deus que está despejando a palavra dele a você. Então, quando você vem aqui e recebe a palavra diretamente de Deus, você está sendo autorizado a levar ela para lá. Agora, se você está na tua casa, você não quer congregar, você não quer estar junto com o povo de Deus, você abre a Bíblia sozinho e acha que tem o direito de sair por aí fazendo o que quiser, não é assim que funciona não. Não é assim que funciona não. Começa aqui. O teu chamado para pregar o evangelho lá fora começa aqui. Se a tua vida não está firme aqui, não vai ficar firme lá fora. Amém? Por último, mas não menos importante, pelo contrário, é muito importante, ore. Foi muito tocante um relato do pastor, um tempo desse, falando da sua mãe. Quanto tempo ele ora pela conversão da sua mãe? Pregar ele já pregou. Tem que parar de orar então? Ore. Creia que isso faz diferença. Porque se você achar que orar é só um detalhe, não. Creia que quando você está orando, você está falando com Deus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que as nossas orações terminam em nome de Jesus, amém. Porque quando nós falamos isso em nome de Jesus, eu estou dizendo o seguinte, Senhor, recebe essa oração, porque não porque eu mereço, mas porque Jesus Cristo está levando essa oração até o Senhor. Recebe no nome dEle, pelo mérito dEle, pela graça dEle, recebe a minha oração. Então, quando você ora, quando o irmão ora pela mãe dele, quando você ora pelo seu esposo, quando você ora pela sua mãe, em nome de Jesus,
você está pedindo que o próprio Senhor Jesus apresente isso diante de Deus para que Deus ouça. Isso tem poder. A oração do justo tem poder. Então, ore pelas pessoas para quem você está pregando o Evangelho. Amém? Como devemos evangelizar, então? Está aí a lista. Alguma dúvida ou comentário sobre isso? Ok, vou reproduzir aqui a pergunta da minha esposa. Ela está perguntando o seguinte: como lidar com a insegurança de eu sentir que eu não estou pronto para evangelizar, porque eu tenho já uma ideia do que as pessoas vão imaginar, do que as pessoas vão querer saber, e podem surgir assuntos muito difíceis, perguntas muito difíceis, que eu sinto que eu não vou estar pronto para responder. Por exemplo, se eu vier evangelizar uma pessoa e ele começar a fazer perguntas difíceis sobre Adão e Eva, quem eram os filhos de Adão e Eva, como que eles tiveram mais filhos, Adão e Eva, como é que esse negócio de serpente falante no Jardim do Éden, isso é de verdade? Essas histórias todas do Antigo Testamento, como é que é isso? Jesus ressuscitou? Que história é essa? Como é que é isso? Imagina, ainda mais se eu for pregar para pessoas da universidade, eles vão querer usar a ciência, a filosofia, como é que eu vou responder para isso? Eu sinto que eu não estou pronto. Traduzi bem a pergunta, minha esposa? Então, assim, como é que eu lido com essa insegurança de pregar para essas pessoas que vão fazer perguntas difíceis? Ou seja, o básico não é suficiente. Elas não querem saber de que Jesus ama, que Jesus salva, elas querem saber se Adão e Eva tinham umbigo. Vocês já ouviram já esse negócio de que Adão e Eva não tinham umbigo? Porque se eles nasceram de outra mãe, então eles não tinham cordão umbilical, então eles não tinham umbigo. Como é que é isso? Então, pego essas perguntas filosóficas. Como é que eu lido com isso? Bem, mais para frente, minha esposa, a gente vai falar sobre o que é a diferença entre evangelização e apologética. Vou falar isso para os irmãos entenderem. Mas de antemão, já adianto. Quando a gente vai evangelizar uma pessoa, o nosso objetivo não é convencer essa pessoa de tudo aquilo que está na Bíblia. Você não vai abrir em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, e dizer assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora eu vou te provar aqui que a Bíblia está certa e não existe teoria do Big Bang. Aí o Lucas, que é físico, já vai ficar assim: como assim? Mas eu aprendi isso na faculdade. Então, meu objetivo, se eu for pregar para o Lucas, não é provar que aquilo que ele aprendeu em 4 anos de curso está errado, porque aí eu já perdi. Ele vai acreditar em mim, que não sei nada de física, e não na faculdade que ele fez de 4 anos. Então já está errado. O evangelismo, a gente viu, quando a gente falou sobre o evangelho. Evangelismo é apresentar o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é a notícia de que Jesus salva aquele que crê e se entrega a ele, confia nele. O evangelho é isso, a boa nova. Se a pessoa quiser te dificultar a vida colocando perguntas difíceis, essa pessoa talvez seja melhor não. Se você sente que não está pronto, reconhece que não está pronto, talvez seja melhor nem tentar. Jesus mesmo, quando ele lidava com os fariseus vinham fazer perguntas difíceis para ele, querendo testar ele, e ele não respondia a pergunta. Muitas vezes aconteceu isso. Vocês já viram isso na Bíblia? Os fariseus vinham fazer uma pergunta difícil para Jesus e ele, e respondia com outra pergunta. Aí o fariseu, não sei, então Jesus também não sei. Também não vou te responder então. Se tu não quer me falar isso, eu não vou te responder. Jesus não tinha vergonha de fazer isso. Então a gente não tem que ter não também. Às vezes, se a pessoa só quer ficar brincando de joguinho de filosofia, esquece. Ela não vai ouvir o evangelho, esquece. Amém? Então depois, irmãos, eu vou voltar para esse assunto, mostrando para os irmãos o que é a diferença entre esses dois conceitos. Evangelismo é uma coisa, apologética é outra, tá? A gente vai já chegar lá. Está respondido, minha esposa? Okay. Diga, minha irmã. Perfeito, a irmã Nilde agora fez um comentário perfeito. Fala assim, eu não sei te responder essa pergunta, se Adão e Eva tinham umbigo. Mas o pastor Melquiades tem 1.700 livros na casa dele. Você vai querer conversar com ele? Aí a pessoa já vai... Não, brincadeira, não é em tom de ameaça, é em tom de vamos à igreja que eu vou te apresentar uma pessoa que pode conversar sobre esse assunto com você. Aí nessa, o pastor Melquiades, que é inteligente, já vai dar rasteira na pessoa, já vai pregar o evangelho para ela. Ela vai sair daqui sem saber nada do umbigo de Adão e Eva, mas vai saber que Jesus Cristo salva, liberta e cura. Amém? Então olha aí, o que é evangelização? Agora a gente vai meio que fazer essas diferenciações aí. De vermelho ali, nessa coluna aí meio laranjada, a gente tem aqui ideias que as pessoas têm do que é evangelização, mas são ideias que estão erradas. E de verde, a gente tem o que de fato é evangelização. Então, a gente vai tirar essa dúvida aqui na igreja, para depois
o irmão saber disso na hora de evangelizar. Então, primeiro, evangelizar não é impor, não é forçar. Porque o mundo diz isso. Lá na Europa, por exemplo, irmãos, na maioria dos países já é proibido você evangelizar na rua. Porque eles acreditam que o local público você não pode expor a sua opinião. Aquilo que é pessoal não pode ser exposto. Porque isso é uma imposição contra a opinião dos outros. Isso é errado. Mas a gente precisa dizer para as pessoas que pensam assim, você vai evangelizar a pessoa e ela diz, eu não quero que você me evangelize porque eu não quero saber a sua opinião. Eu não quero que você venha impor a sua fé em cima de mim. Você precisa saber que evangelizar não é impor a sua opinião, mas é lidar com fatos. A evangelização, ela apresenta fatos para a pessoa. Jesus veio, isso é fato, não é fé. Eu creio que Jesus veio, mas ele veio de fato, na história, no tempo. Jesus morreu de fato, Jesus ressuscitou de fato. Você está lidando com fatos. E aí o que você está chamando essa pessoa é para que ela creia nesses fatos, e a partir dela crer nesses fatos é que a fé vai levá-la ao arrependimento. Não é minha opinião. Não é minha opinião. Eu não estou tentando te impor uma opinião, estou te falando um fato. Jesus é rei, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele tem poder para salvar. Amém? Então as pessoas que vão querer usar esse argumento, não é por aí não. Não é testemunho pessoal. Antes disso, para esse testemunho pessoal, tem uma outra coisa, irmão, parêntese aqui. A evangelização, entre aspas, pode virar imposição quando você prega um evangelho errado, tá? Se você achar que evangelizar é falar assim, porque Jesus não quer que você use roupa assim, 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 aí você está cometendo um erro. Porque você está usando um ponto que não é o evangelho, e aí se torna uma imposição da sua visão sobre como a pessoa deve se vestir à opinião da outra pessoa. Mas aí não é o evangelho que está errado. Aí não é o evangelho que está impondo algo sobre a vida da outra pessoa. É você que está fazendo isso. O evangelho não faz isso. Então, se você evangelizar errado, você pode estar impondo e forçando uma pessoa a ter uma outra opinião que ela não quer ter. Agora, o evangelho não é uma forçação. O evangelho não é imposição. Ok? Fala. Sim, eu ia falar até isso mesmo. Às vezes você dá o testemunho com as suas ações e isso vai fazer com que o assunto surja no intervalo, antes ou depois do trabalho. Então você vai ter a oportunidade de falar sim no horário de descanso, antes ou depois do trabalho. Mas durante a atividade de trabalho você está sendo pago para executar uma função. Quando você para de executar a função, o relógio de ponto continua contando e o teu patrão está te pagando. Então por isso que o Alexandre falou que é roubar. Porque você vai estar recebendo um salário para trabalhar e está fazendo outra coisa. Tá? Então, assim, tem momento para evangelizar lá na empresa? Tem, no intervalo, antes e depois do trabalho, mas o importante é saber que as tuas ações, a forma como você se comporta, chama atenção para você. E aí isso pode ser uma ponte, como o Alexandre falou, para você evangelizar as pessoas no momento certo, ok? Então, testemunho pessoal. Evangelizar não é testemunho pessoal, irmão. Muitas igrejas adotam essa prática. Chega um momento aqui no culto, chama a pessoa para vir aqui na frente, e aí a pessoa abre a Bíblia, lê um texto lá, qualquer, e quando ela termina de ler o texto, o que ela faz? Ela começa a falar da história da vida dela. Ah, eu fazia isso de errado, eu bebia, eu fumava, e Jesus me salvou, Jesus fez isso, fez aquilo, fez isso, fez, e agora eu estou aqui. Essa pessoa evangelizou? Não. Ela contou a sua história, ela contou um testemunho, mas isso não é evangelizar. Claro que a nossa história, a história de como Deus nos salvou, ela pode ser usada como para ilustrar uma mensagem, como um recurso. Ela pode ser usada, mas a história em si, ela não é evangelização. Só você contar o teu testemunho para uma pessoa, você não está evangelizando a pessoa. Tá? Então, cuidado com aquelas igrejas, com aqueles canais de TV que você liga, e aí é uma fila de gente que vai lá na frente, pastor, eu tinha câncer e agora eu estou aqui e não tenho mais câncer. Oh, glória a Deus, essa pessoa não evangelizou ninguém. Não evangelizou ninguém. Ela contou um fato da vida dela, graças a Deus que ela foi curada, mas isso não é evangelismo. Ok? Evangelismo, então, é o quê? Falar com o que Cristo fez, falar o que Cristo fez. Agora, o que Cristo fez, como eu disse, envolve a minha vida. A ação de Cristo também envolve a minha vida. Então eu posso, nessa hora que eu estou falando o que Cristo fez, Cristo morreu na cruz, Cristo se entregou para pagar pelos nossos pecados e etc, etc. Quando eu termino a mensagem, eu mostro como a minha vida reflete isso. Eu era
assim, 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 mas por causa disso que Cristo fez, hoje eu sou uma nova criatura. Você pode usar a sua vida como ilustração, mas o centro da mensagem tem que ser o que Cristo fez e não você. Você não é o centro da mensagem, Cristo é o centro da mensagem. Ok? Entendido? Podemos seguir? Não é ação social e política. Muitas igrejas também têm isso, de que vão ganhar a comunidade dando sopão para o pessoal lá fora. Aí pega aquela panelona, faz sopa, vem todo mundo tomar sopa, e todo mundo, quando tomou a sopa, foi salvo. Sopa mágica, sopa abençoada, né? Dar sopa, dar comida para as pessoas não é evangelizar. Vamos receber pessoas aqui, vamos cuidar delas, vamos dar médico para cuidar delas, vamos pegar roupas, fazer um varal solidário, dar roupa para essas pessoas. Isso é evangelizar? Não. A igreja deve ter função social? Claro. Nós temos uma função social. Nós somos promotores, a igreja é promotora da justiça. Mas isso não é evangelizar. Evangelizar é anunciar o reino de Deus por meio de Jesus Cristo, que veio para salvar os pecadores. Evangelizar é dizer para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Eu sempre vou ficar repetindo esse conceito para os irmãos não confundirem. Amém? Aí chega o ponto lá que eu tinha dito pela pergunta da minha esposa. O que é apologética? Apologética, irmãos, é uma parte da teologia ou da ciência, da religião, enfim, que defende a nossa fé. Então, por exemplo, os evolucionistas acreditam que o homem veio dos primatas, ancestral dos primatas. Aí as pessoas pegam a Bíblia para tentar argumentar contra essa ideia. Isso é uma defesa da fé. Então, vão dizer que Jesus não ressuscitou, que é impossível Jesus ressuscitar, porque seres humanos não ressuscitam. E aí a apologética vai criar um argumento para mostrar que sim, Jesus Cristo ressuscitou e é possível provar isso. E outros assuntos afins, tem muitos assuntos. Deus existe? A apologética tem como argumentar e mostrar que Deus existe. Deus criou o universo ou foi ao acaso? O Big Bang? A apologética vai lá e demonstra. Foi Deus que criou o universo. Nós argumentamos isso. Agora, provar para a pessoa, eu pegar uma pessoa que está na universidade, estudando física, ciências naturais, biologia, enfim, ou filosofia, e achar que eu vou ganhá-la para Cristo usando argumentos da apologética, mostrando para ela que Jesus ressuscitou, que Deus criou o universo do nada, isso não é evangelismo. Eu posso gastar todo o meu tempo mostrando para a pessoa que eu creio que Deus criou o universo do nada, e essa pessoa não vai se converter. Porque o que converte é o evangelho. O que converte é o evangelho. Vou repetir mais uma vez. O evangelho é a boa notícia sobre Cristo Jesus. Ele veio para salvar os pecados. Isso salva. Jesus, a sua mensagem. Provar para a pessoa que o universo não tem 14 bilhões de anos, não vai mudar nada na vida da pessoa. Pelo contrário, às vezes ela pode ter uma ideia errada da igreja, que a igreja é ignorante, que a igreja não liga para a ciência, então ela vai ter mais afastamento ainda. Tá? Evangelizar é falar de Jesus. Tem momento para apologética? Tem. Nós temos pessoas treinadas para isso. Pessoas que foram preparadas para isso. Elas vão lidar no nível acadêmico, são pessoas que estudaram, fizeram mestrado, doutorado. Elas estão prontas no momento certo, no lugar certo, para debater esses temas difíceis aí. Tá bom? Não é função do evangelista. O evangelista fala de Jesus. Ok? Sim, minha esposa agora está lembrando justamente o que é o nosso último ponto aí. Evangelizar não garante frutos. Ou seja, o sucesso do teu evangelismo não é porque tu é o cara, não é porque tu é a cara, mas é porque, de verde, anunciar é confiar em Deus, ou como minha esposa falou agora, confiar na ação do Espírito Santo. Às vezes você prega, como minha esposa estava falando, você dedica anos até evangelizando uma pessoa, e ela não se converte. Você falhou? Se você pregou tudo certo, você não falhou. Mas a pessoa não se converteu, então eu falhei. Não, você fez sua parte. Mas a parte de convencer a pessoa da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Você fazer a sua parte toda certinha não significa automaticamente que aquela pessoa vai se converter. Às vezes, quando você evangeliza, você lançou a base
que vai ser usada lá na frente e você nem vai ficar sabendo. Talvez um dia, em algum lugar, numa feira, no mercado, no centro da cidade, você encontre com essa pessoa, com a camisa da igreja dela, e você fala, fulano, você se converteu, você está na igreja. Aí ela, pois é, depois que aquilo que você falou, eu voltei, eu vivi minha vida, mas aí depois aconteceu isso. Ou seja, você participou do processo, mas não foi imediatamente, você nem viu o fruto acontecer. Então, resumo, irmãos, tudo que vimos agora. Por que nós devemos evangelizar? Primeiro, por obediência à comissão que nós vimos, o chamado de Mateus 28. Deus nos chamou para evangelizar todos, não só o pastor, a igreja toda. Segundo, porque devemos amar os perdidos, assim como Jesus ama e deu sua vida por eles. Então, se eu acredito que eu fui alcançado no meu pecado, eu tenho que ser grato e assim também amar aqueles que estão perdidos como eu estava. E por último, amor a Deus. Se aquela palavra é bendita, é graciosa que me salvou, eu amo tanto a Deus que eu vou querer espalhar essa palavra ao máximo. Respondemos essas 4 perguntas. Quem deve evangelizar? Todos nós. Como? O que é evangelização? E por que devemos evangelizar? Amém. Que o evangelismo comece em nossas casas, então. Amém? Vamos orar? Pai nosso, que estás nos céus, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento de aprendizado, Pai. Nos ajuda a ouvir a Tua palavra com humildade e saber que é o Senhor que está nos chamando para fazer discípulos e pregar o Teu reino, Pai, com urgência e seriedade. Nos ajuda, Pai, a alcançar, em primeiro lugar, as nossas famílias, nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, nossos parentes próximos e assim também nossas vizinhanças, colegas de trabalho, enfim, Senhor. Usa-nos, Senhor, para que ao Teu reino sejam acrescentados aqueles a quem o Senhor amou, desde a eternidade. Abençoa a comunidade filipenses para que seja uma comunidade frutífera que prega a Tua palavra. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.